Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o estudo das estruturas e vamos ver o conceito de vetor de estruturas. Para exercitar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que receba as contas de 3 clientes de um banco e informe o cliente com o maior saldo bancário. Cada cliente possui um nome e um saldo. Que a gente tem as contas dos três clientes. O primeiro chama-se João e a conta bancária tem R$10. O segundo chama-se Maria e tem R$15. E o terceiro, o nome dele é Pedro e a conta bancária dele tem R$20. Então, se formos imprimir o cliente com maior saldo bancário, então teremos que informar que Pedro possui o maior saldo. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, vamos escrever um código para resolver esse problema. Então vamos iniciar incluindo a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. Aqui vamos criar a nossa estrutura. Então vai representar um cliente, vamos chamar essa estrutura de cliente. Então o cliente vai ter o que? Vai ter um nome. Então char nome. Se não, vai ter no máximo 50 caracteres. E esse cliente também vai ter um saldo do tipo ponto flutuante para representar quanto é que ele tem na conta. Aqui embaixo vamos criar o main. No main a gente vai criar um vetor de clientes. Então, para declarar um cliente, a gente tem struct cliente. Vou chamar isso daqui de V para representar o nosso vetor. Como a gente tem 3 clientes, então vamos representar aqui com 3, informando que a gente vai ter um vetor chamado de V, que vai armazenar dados do tipo estrutura e a gente vai ter 3 clientes. Agora a gente já pode pedir para o usuário informar os dados dos clientes. Então vamos fazer aqui printf, informe os dados dos clientes. Beleza. Aqui embaixo vamos ler esses dados. Para isso vamos criar uma variável auxiliar i. Então para i igual a 0, i menor que 3 e mais. Então, a cada rodada a gente vai ler um dado de um cliente particular. Então scanf, o cliente ele tem um nome, o nome é tipo string, então %s e uma conta tipo ponto flutuante, então %f. Então o primeiro dado que o usuário digitar vai para onde? Vai para o nosso vetor na posição i ponto nome. E o segundo dado vai para o nosso vetor na posição i ponto saldo. Como esse saldo aqui vai ser do tipo float, a gente precisa do i comercial para pegar o endereço de onde esse saldo está na nossa memória, na memória do computador. Beleza, agora que já lemos os clientes, vamos ver os clientes que têm maior saldo. Então vamos criar aqui uma estrutura cliente para armazenar aquele cliente que tem o maior saldo. Então aqui em cliente a gente vai armazenar aquele cliente que tem o maior saldo. Então vamos iniciar dizendo que o cliente que tem o maior saldo é aquele que está na posição 0. Depois vamos pesquisar os demais clientes para ver se encontramos um cliente que tem um saldo maior do que aquele primeiro cliente. Como aqui a gente já analisou o cliente 0, então a gente vai fazer um for. O i agora vai iniciar da posição 1. Vai até o 3, porque a gente tem 3 clientes e mais. Beleza, agora vamos analisar os clientes. Então, if cliente que está na posição i, ponto, o saldo dele for maior do que aquele cliente que é o maior atual, o saldo dele. Então, a gente vai dizer que o cliente que tem o maior saldo não vai ser aquele cliente que está na variável maior. Vai ser o cliente que está na posição i do nosso vetor. Então, vamos dizer que maior
vai ser igual a VI. Por último, depois de analisar todos os clientes, podemos informar aquele cliente que tem o maior saldo. Então, vamos colocar aqui, %S possui o maior saldo e vamos substituir esse %S pelo nome do cliente que tem o maior saldo. Então, maior ponto nome. Beleza. Por último, vamos colocar aqui o nosso comando para ver a memória. Então, show memory start igual a 65520. Beleza, vamos fazer só uma modificação aqui. Ao invés do cliente ele ter 50 caracteres, vamos colocar apenas 6 caracteres para facilitar a nossa análise dos dados. Beleza, vamos começar a executar. Então, executando aqui, a gente criou um vetor de clientes para 3 clientes. Pedindo agora para informar os dados. E aqui, ó, a gente tem na memória já espaço alocado para esses 3 clientes. Aqui, ó, para o primeiro cliente, aquele que está na posição 0, temos espaço alocado para o quê? Para o nome e para o saldo. Aqui, ó, para o cliente que está na posição 1, o segundo cliente, temos espaço para o nome e o saldo. E para o cliente que está na posição 2, ou seja, o terceiro cliente, também temos espaço para o nome e saldo. Então, vamos informar os dados desse cliente. Então, primeiro é João, ganha R$10. Segundo, Maria, ganha R$15. E o terceiro é Pedro, ganha R$20. Ganha não, no caso tem saldo 10, João. Maria tem saldo 15, Pedro tem saldo 20. Beleza, vamos começar a executar. Quando executar aqui, ó, o I está em 0, 0 menor que 3 sim. A gente vai ler os dados do primeiro cliente. Então, quando analisamos aqui na memória, ó, vê que o primeiro cliente tem o nome João e o saldo 10. O I está em 0, vai para 1, 1 menor que 3 sim. Agora a gente vai ler os dados do segundo cliente. Então, veja que o segundo cliente, o nome dele Maria e o saldo é 15. Agora o I está em 1, a gente vai para 2. O I agora está em 2, 2 menor que 3 sim. Vamos ler os dados agora do terceiro cliente. Então, o nome dele é Pedro e o saldo é 20. O I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3 não. Então, a gente lê os dados dos 3 clientes. Então, vamos dizer que o cliente com maior saldo vai ser aquele primeiro cliente. E a gente vai analisar os clientes agora um a um. Vamos analisar agora o cliente que está na posição 1. Então, o saldo do cliente que está na posição 1, que nesse caso aqui é Maria, o saldo dele é 15. No caso aqui, né? 1 menor que 3 sim. A gente vai analisar o saldo daquele cliente que está na posição 1. Então, o saldo daquele cliente que está na posição 1, ou seja, o 15, é maior que o saldo do maior. O saldo do maior está com o valor 10. Então, sim. Então, a gente vai dizer agora que o maior não vai ser mais o cliente que está na posição 0, ou seja, o primeiro cliente. O maior agora vai ser Maria. Beleza, se a gente analisar aqui, ó, variável aqui representando o maior, tem o valor Maria e tem o saldo 15. Então, o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente está analisando. O cliente está na posição 2, ou seja, Pedro está comparando esse saldo dele, que é R$20, com o saldo do maior. O maior até agora é Maria. Então, Maria tem 15. Então, a gente está perguntando se 20 é maior que 15. No caso, sim. Então, a gente vai dizer que o maior vai ser igual a Pedro. Então, o I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3, não. Então, no final, a gente vai imprimir que o dado do maior, ou seja,
possui o maior sal. Vai ser gerado na tela aqui que Pedro possui o maior sal. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.